Oi, gente, tudo bem? Nossa live de quarta-feira, toda quarta, 1 hora da tarde. E o assunto da nossa live de hoje: como definir a cor do cabelo da sua cliente. Quando a gente faz análise de coloração pessoal, a cliente geralmente quer saber também a cor de cabelo. Então eu vou mostrar para vocês hoje como a análise de coloração pessoal ela revela, além das cores das maquiagens, as cores das roupas, as cores de esmalte e também as cores de cabelo. Então só vou fixar aqui como definir cor de cabelo para a sua cliente. Quem estiver assistindo a live e quiser enviar perguntas, pode ficar à vontade. Também, quem estiver assistindo essa live na gravação e ficar com dúvidas, envie a pergunta que eu vou responder vocês, é claro. Gente, estou abrindo aqui os dossiês da análise de coloração pessoal. Boa tarde, Sil, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esta live. Ó, já estou vendo coraçõezinhos aqui na live. Isso mesmo, gente. Coloca coraçãozinho aqui para que o Instagram entregue essa live para mais pessoas. Boa tarde, ó, o senhor financeiro está aí na live. Ok? Então vamos lá. Gente, o que acontece em relação à definição da cor de cabelo para nossa cliente? É claro que primeiro nós vamos levar em consideração qual é a cartela dessa cliente. Então, eu vou começar pelas cartelas quentes. Carol está aqui na live, muito bem-vindas. Gente, alguns momentos eu vou olhar para o lado, por quê? Porque eu estou com o computador aberto, eu estou abrindo os dossiês e eu vou precisar dos dossiês para que a gente possa conversar em relação a isso. Então vamos lá, vamos começar com a cartela de Primavera Verdadeira. O que eu sempre falo para as minhas alunas de coloração pessoal, que elas não precisam se apavorar em relação à cor do cabelo da cliente. É claro que nós temos que ter o conhecimento, óbvio, da característica da cartela, de cada cartela. Então, o que nós temos que levar em consideração em um formato geral? Vocês precisam entender que, por exemplo, existem loiros que são quentes e loiros que são frios, ok? Vocês precisam entender que existem marrons que são quentes e marrons que são frios. Isso para cor de cabelo. Você precisa saber qual é? Não exatamente. O cabeleireiro, ele estuda colorimetria, mas ele estuda colorimetria para o cabelo. Então é obrigação do cabeleireiro saber se aquele loiro ele é um quente ou ele é um frio. Mas de modo geral, o loiro frio é o loiro platinado, aquele loiro mais acinzentado, aquele loiro super branco. O loiro quente são loiros que têm mais pigmento de amarelo, são loiros que têm um aspecto mais de dourado. Então, isso vocês precisam entender, ok? O que é um loiro quente e um loiro frio. Existem marrons que são marrons quentes e marrons que são marrons frios, certo? Como é o caso do meu cabelo. O meu cabelo ele tá num tom, uma nuance de marrom que é um marrom frio, certo? Então isso vocês precisam entender. Vocês precisam saber qual é o nome lá da cartela no cabeleireiro do marrom quente, marrom frio? Não. Isso vai mudar conforme a marca da tinta que o cabeleireiro usa. E mais uma vez, isso é obrigação do cabeleireiro. Você tem que falar pro cabeleireiro, olha só, a pele da pessoa é fria. Então, os cabelos que vão ficar melhor nela, os tons são tons frios, certo? De modo geral, é isso. Então, vamos começar com uma cartela de primavera quente. Gente, o nome já diz, primavera quente, são cores quentes. Então, vocês têm que se guiar pelo dossiê. Vocês vão ter cabelos bem quentes, cabelos loiros. Vocês vão ter cabelos, olha, nessa nuance que ele já tá quase um acobreado.
o cabelo assim, ó, mais iluminado só nas pontas, a pessoa que quer ficar olhando. A pessoa de primavera quente, ela pode ter esse cabelo Marina Rui Barbosa, que é um cabelo no cobre, acobreado. Como que é mesmo? Ruivo, isso mesmo. E primavera quente pode ter um cabelo assim de morena iluminada. Lembrando que o que você precisa levar em consideração, vocês viram que no caso da primavera, eu tenho cabelos que são pintados no total, numa técnica global. Então, no caso da primavera, não tem problema pintar com essa técnica global. A Carol perguntou, se a cliente é grisalha, interfere? Sim, interfere. Já vou explicar isso para vocês. Gente, vamos lá. O que acontece numa cartela de primavera quente? Nós precisamos levar em consideração o contraste da cliente. A cartela de primavera quente, ela é uma cliente de médio contraste. Então, vocês viram que aqui, no caso, ela ficou loira. E esse loiro nós chamamos de técnica global. O que é essa técnica global? Isso é uma linguagem do cabeleireiro. A técnica que o cabeleireiro utiliza para pintar esse cabelo. Então, isso é uma técnica global. A mulher de primavera com médio contraste pode usar dessa técnica? Sim, pode. Por quê? Porque ele é um loiro que ele não chega a ser branco. Então, nós não vamos mexer no contraste pessoal dela. Entenderam? Então, ele tem um nível de loiro que o cabeleireiro pode chegar e que não vai mexer no contraste dela. Olha, esse daqui, mais acobreado, ele também, olha como ele não mexe no contraste dela. Ele não mexeu no contraste dela, esse cabelo aqui. Esse é a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho uma preservação de raiz nesse cabelo aqui. Então, ele mesmo que não vai interferir no contraste pessoal dela. Aqui, um cabelo ruivo para primavera quente, ele é um cabelo que continua deixando essa beleza no médio contraste. E esse último, então, morena iluminada, super tranquilo, não alterou o contraste dela, porque tem bastante preservação de raiz, certo? Agora, vamos supor, eu vou usar o exemplo da Carol. Vamos supor que vocês façam análise de coloração pessoal numa cliente que ela está grisalha. O que acontece? A análise de coloração pessoal dela vai dar certo. Não é porque ela está grisalha que mudou a cartela dela. Não. Vamos supor se ela é uma primavera e ela for grisalha, ela continua sendo uma primavera, tá? Isso não vai alterar a cartela. Como que eu trato o grisalha para a minha cliente? Eu trato da seguinte maneira: ela vai assumir esse cabelo branco ou não? Se ela não vai assumir o cabelo branco, gente, ele tem duas possibilidades e é só. Ou a mulher puxa muitas mechas com a técnica global loiro, para que o loiro se misture com o branco e ela não fique refém de fazer raízes de 15 em 15 dias, ou essa mulher assume o grisalho. E se ela assumir o grisalho e não quiser ficar com um aspecto envelhecida, ela precisa trabalhar cores na vestimenta e ela precisa trabalhar muito a maquiagem, principalmente os batons mais intensos e acessórios maiores para que ela não fique com um ar de envelhecida, ok? Vocês têm alguma dúvida em relação à primavera quente ou eu já posso ir para outra primavera? Eu acho que hoje não vai dar tempo de ver todas as cartelas, mas aí o que acontece? Semana que vem a gente repete a live para falar sobre as outras cartelas, tudo bem? Agora nós vamos ver primavera viva. Essa primavera viva, ela tem um alto contraste, geralmente as cartelas de primavera viva, primavera brilhante, que é a mesma nomenclatura.
São mulheres de alto contraste, então nós precisamos continuar mantendo esse contraste nessa beleza. Olha só o que acontece aqui na Primavera Viva. Esse é o dossiê, vocês sabem, que eu entrego para as alunas de formação Cores de Sucesso. Quem quiser conhecer o curso Cores de Sucesso é só clicar no link da bio. Olha a beleza dessa moça de Primavera Viva. Ela tem a pele bem mais clara do que aquelas mulheres que eu mostrei anteriormente de Primavera Quente. Então, olha como esse cabelo cenoura vai ficar muito bem nessa beleza. Por quê? Porque ele continua deixando ela com alto contraste. O que não dá para fazer numa cartela de Primavera Viva? Essa mulher ficar loira, tipo Barbie. Não, com aquele estereótipo de Barbie. Não, porque aí você vai interferir no contraste dela. Aí ela vai ficar pálida, apagada, porque você pigmentou demais o cabeleireiro ou você indicou muito pigmento. Aqui, ó, esse loiro acobreado também continua mantendo o contraste. Um morena iluminada. Aqui um cobre, olha esse cobre que maravilhoso, nossa, que cabelo incrível com as pontas mais claras. E aqui também levemente iluminada só no longo do cabelo, olha como manteve a raiz. Tem que manter a raiz nesse caso aqui do loiro, olha só, manteve 5 dedos de raiz, ok? Então, gente, são essas as opções para Primavera Viva. Quando você for pedir uma coloração para um cabeleireiro, faça isso de maneira presencial. Eu já fiz mentoria em alunas que deu ruim na indicação das cores de cabelo. Por quê? Porque elas falaram com o cabeleireiro online. Elas nem se apresentaram, não foram lá falar qual era o objetivo delas em relação às cores de cabelo. Então você tem que ir, você tem que conversar com o cabeleireiro, vocês têm que trocar ideias. Porque para definir a coloração do cabelo de uma cliente, ele é um trabalho em conjunto. Por quê? A maioria de vocês sabem, o meu escritório, ele fica dentro de um salão de beleza. E quando o meu escritório veio para dentro do salão de beleza, eu aprendi muito sobre cor de cabelo. Por quê? Porque eu fazia análise de coloração pessoal na minha cliente, eu definia, vamos supor, sei lá, eu definia um cabelo desse lindo, maravilhoso. Aí eu chamava o cabeleireiro para dentro da minha sala e ele dizia para mim, Lilian, não dá para fazer. E as primeiras vezes que ele dizia para mim, Lilian, não dá para fazer, eu perguntava, né, para ele, por que não dá para fazer? Aí às vezes ele falava assim, o cabeleireiro, Lilian, olha, essa mulher, ela tem um alisamento, esse cabelo tá poroso, se eu fizer isso eu vou detonar com o cabelo dela não vai aguentar. Opa! Aí eu comecei a mudar o meu discurso com a minha cliente. Nós definimos o que ela mais gosta, aí eu digo o seguinte para minha cliente, olha só, agora eu vou chamar o cabeleireiro e nós vamos verificar se no teu cabelo é possível fazer essas cores. Por quê? É o cabeleireiro que vai entender do cabelo, do fio, das químicas todas que tem nesse cabelo. É ele quem vai abrir o tom, porque o cabeleireiro, quando ele abre o tom do cabelo, o cabelo tem memória ali. Ele sabe todas as cores que a cliente já passou no cabelo, se ainda está no longo do fio. Então é isso, por isso que vocês têm que ter essa fala em conjunto com o cabeleireiro. Vocês têm que ir lá, se apresentar, falar, olha, eu tô pensando em fazer isso. Nós temos que verificar juntos se isso vai ser possível. Já me aconteceu de definir um cabelo para uma cliente e o cabeleireiro falar assim, Lilian, é possível, daqui um ano a cliente vai ter esse cabelo que você está sugerindo hoje. E às vezes a cliente topa esperar, começa com o processo de fazer uma coloração, às vezes tem que, enfim, fazer vários procedimentos para daqui um ano ela estar com um cabelo legal conforme a cartela dela. Então é por isso que eu reforço para vocês que já são consultoras de imagem, vocês precisam ter essa fala bem legal, essa comunicação super amigável e amorosa com o cabeleireiro, para que ele faça
né, entenda o seu trabalho e tem um bom resultado, e claro, para você também ter um bom resultado. Por quê? Porque se você definir uma cor de cabelo e você mal falar com o cabeleireiro, vai acontecer o que aconteceu com uma das minhas alunas de mentoria. A cliente, óbvio, gente, a cliente ficou super insatisfeita, o cabelo dela ficou horrível. Aí não dá, né? Agora nós vamos falar sobre a Primavera Clara. O que nós temos que entender em relação à Primavera Clara? A própria cartela já diz, são cores claras. Então essa mulher pode ter um cabelo loiro da ponta até a raiz. Vou mostrar para vocês as inspirações que tem no dossiê. Olha só esse cabelo, que lindo, um iluminado dourado. Esse cabelo, um cobre claro. Olha como ele tem diferença daquele cobre da Primavera Quente. Esse outro cabelo, um dourado castanho claro, continuando deixar o contraste da cliente. Esse um loiro dourado claríssimo e esse um loiro acobreado. Vamos supor que você fez análise de coloração pessoal numa cliente de Primavera Clara, como exemplo, e ela não quer ficar loira. Tá tudo bem, gente. Ela não precisa ficar loira. Essa mulher, ela vai ter um cabelo num tom mais claro. E ela não é obrigada a ficar loira. Você pode, também você deve adaptar o tom de cabelo dela conforme a cartela e conforme o desejo da cliente. Então, vamos supor que ela quer só iluminar pouco nas pontas. Você pode sugerir coisas com sutilidade e leveza, sempre levando em conta qual é a temperatura que tem essa cor e quais são as indicações que tem no dossiê. Então vamos supor, por exemplo, aqui, ó, nesse dossiê tem um loiro dourado acobreado, esse mel com loiro dourado acobreado. Poderia ser só umas mechas leves na cor do cabelo, no cabelo da cliente, não precisa ser loira global. Ok, gente? Tudo bem? Vocês têm dúvidas, perguntas em relação às cartelas de primavera? Porque eu vou encerrar as primaveras e nós vamos para as cartelas de outono. Ô, Lari, você pega uma água para mim, fazendo um favor. Lari tá aqui, gente. E eu esqueci de pegar água. Vamos lá. Vamos falar sobre a cartela de outono quente. A Vanessa perguntou o seguinte: se o cabelo da pessoa está ao natural e ela não quer mudar, tudo bem, né? Sim, tudo bem, tá tudo certo, sem problemas nenhum. E não é óbvio, não é obrigatório mudar. Essa é uma possibilidade que nós oferecemos para a cliente, porque quando se trata de cor, nós falamos sobre a cor de cabelo também, né? Agora vamos falar sobre aspectos gerais das... Obrigado, Lari. Das cartelas de outono. Gente, uma regra muito importante para vocês em relação às cartelas de outono: não mexe na raiz desse cabelo. Não faz cabelo global que a mecha chega até em cima, porque você vai detonar com o contraste dessa cartela de outono. A Carol perguntou: se o cabelo em mega, por exemplo, se o cabelo é mega, por exemplo, é muito comprido, também sugiro a harmonia do corte? Ah, eu sugiro. Depende do desejo da cliente. Depende, tudo depende, gente. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos, eu atendi uma cliente e ela é uma mulher casada, os filhos já estão grandes e ela sempre gostou do cabelo longo. O cabelo dela batia mais ou menos abaixo do seio, assim, na frente, né? E daí, e ela gosta porque tem uma história familiar ligada ao cabelo e o marido dela gosta dela com o cabelo longo. E ela também gosta. E o que acontece? Ela falou pra ele, que ela estava fazendo uma consultoria comigo. Ele falou assim, você vai lá, essa mulher vai mandar você cortar o cabelo.
né? Eu falei pra ela, não, de forma alguma. Ela me contou os motivos dela de gostar daquele cabelo longo, que faz parte de uma história familiar, e ainda mais toda essa questão, o marido gosta, ela gosta. Eu falei pra ela, olha, o que eu sugiro, vamos manter o comprimento e só vamos fazer algumas camadas, repicar ele aqui fazer camadas aqui na frente e fazer camadas atrás para o teu cabelo ficar só com movimento, porque o cabelo dela estava muito único, aquele cabelo retão, né, longo. Nós não tiramos comprimento, somente fez camadas nesse cabelo para que ele ficasse com movimento. Ela amou, ela comentou que ela chegou em casa, o marido dela falou, meu, teu cabelo tá sensacional e continua sendo longo. Então, tudo tem um jeito, né? Eu sei, Carol, pelo menos assim, o que eu já vi de clientes, assim, existem megas e megas e alguns são bem ruins. Mas, enfim, a gente tem que entender primeiro as questões da cliente. Vamos lá, vamos voltar para a cartela de outono. Gente, cartelas de outono, não mexam na raiz desse cabelo, tá? Por quê? As cartelas de outono precisam dessa sombra que tem no meu. O que vocês precisam entender? Vocês estão vendo que tem raiz aqui, ó? Olha só, meu cabelo é pintado e meu cabelo tá com a raiz, né? Porque eu não deixo subir a mecha até na minha raiz. Por quê? Porque essa sombra é importante. Essa raiz, ela vai fazer uma sombra no meu rosto, que faz com que mantenha o meu contraste. E essa sombra, para as cartelas de outono, são extremamente importantes. Cartela de outono deixa sombra, porque senão vai deixar essa beleza muito apagada, ok? Cartelas de outono são cartelas opacas, essas cores não têm brilho, essas cores não têm luz, então que esse cabelo não seja tão brilhoso, tão intenso. Inverno também precisa de raiz aqui, assim como o outono, certo? Certo, Carol? Muito certo. Gente, olha como esses cabelos de outono, eles são diferentes dos cabelos de primavera. Eles, óbvio, essas cores são bonitas, mas ele não brilha tanto, ele não é tão aberto, ele não é tão claro quanto um cabelo de primavera, tá? Lembrem que essas referências que vêm no dossiê, por exemplo, assim, caramelo, mas a cliente não quer pintar inteiro de caramelo. Faz poucas mechas, faz alguma coisinha, se ela quiser, né? Se ela estiver procurando por coloração de cabelo, você pode fazer pouco, sutil, tá? Agora eu vou para outono escuro. Outono escuro, essa beleza, ela tem mais profundidade, ela é uma beleza com tons mais escuros. Então esse cabelo, gente, ele continua tendo muita raiz e ele continua sendo um cabelo escuro, com fundo escuro. Só que ele, claro, como a gente está falando de uma tabela quente, ele pode ter essas nuances de tons quentes, que inclusive lindas essas referências desse cabelos de outono escuro. Eu amei. Agora eu vou trocar aqui, gente, vamos para outono suave. E eu vou fazer o seguinte, a semana que vem nós vamos falar somente cabelos para verão e inverno, tá? Porque esse conteúdo ele é bem denso, é um conteúdo que vocês têm dúvidas, então eu vou deixar que vocês assimilem em relação a essas duas cartelas e semana que vem eu falo sobre inverno e verão, ok? Vamos lá, outono claro, essa beleza ela é mais clara, ela faz parte do outono, mas essa beleza tem um baixo para médio contraste, então ela pede nuances mais claras também, como o que vocês estão vendo. Gente, olha que diferença esse ruivo. Esse ruivo não é Marina Rui Barbosa, ele é mais claro. Ele não é tão intenso quanto aquele. Olha só esse cobre claro. Aqui a gente tem um tom de loiro. Aqui a gente tem um iluminado dourado e um tom de mel. Então, todos de outono claro. Outono suave, meu Deus. Todos de outono suave.
Gente, vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta em relação à coloração de cabelo? Bom, várias das que estão aqui já são minhas alunas do Cores de Sucesso. Se você deseja ter um treinamento profissionalizante de coloração pessoal, é só clicar no link da bio. Eu tenho o treinamento profissionalizante que se chama Cores de Sucesso. Nesse treinamento profissionalizante, você recebe esses dossiês de análise de coloração pessoal que eu acabei de mostrar para vocês. Esse material, ele tem 60 páginas cada dossiê, certo? Nesse treinamento, a minha aluna sai apta a realizar uma análise de coloração pessoal. E você pode entrar na turma agora, se desejar. É só clicar no link da bio, ok? Gente, sem dúvidas de vocês, sem perguntas. E o que temos no curso, né? A Carol tá fazendo curso. Carol, não entendi muito bem a sua pergunta. Mas sim, acho que ela quis dizer é o que temos no curso, sim. Esses dossiês é os que vocês têm acesso lá no curso, Carol, que você já fez o download lá na plataforma, tá bom? Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Então, se você quer se tornar essa profissional, é só clicar no link da bio. Você entra para a turma óbvio, no momento, no ato que você fizer a sua inscrição. E quando você faz a sua inscrição, você tem acesso a todas as aulas. Você não precisa ficar esperando eu liberar a aula. Todas as aulas já estão lá disponíveis. A Carol perguntou, mas preciso mostrar cabelo artificial? Tudo bem, Carol, se você quer mostrar o cabelo artificial, tá tudo certo, existe esse material para comprar e depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tudo certo? Então eu vou encerrar e nos vemos segunda-feira da semana que... Quarta-feira da semana que vem, às 13 horas, e nós vamos falar sobre os cabelos de verão e de inverno, tá bom? Gente, um beijo, um bom restinho de semana para vocês.